Oi, seus meninos e meninas, tudo bem? Aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. E aí, bireiros, bireiras? É o seguinte, bebês, vamos recapitular o que a gente viu na aula passada. Então, na parte 1 desse vídeo, a gente viu quais são os critérios para definir um país como subdesenvolvido. Ou seja, a gente viu que se um país não oferece adequado sistema de saúde, segurança, moradia, educação, essas coisas básicas do ser humano, se ele não oferece isso adequadamente para os seus habitantes, significa automaticamente que esse país é um país subdesenvolvido, ok? E aí, continuamente, a gente viu o que seria uma organização social, dentre outras coisas, beleza? Nesta aula de hoje, nós vamos ver que a educação, é uma prática social, e que vai ocorrer em todas as instâncias da sociedade humana, ou seja, em todo o decorrer, da sociedade vai haver, sim, a educação. Isso é algo que é construtivo, e vai constituir as relações sociais, o Estado, na sua relação com a sociedade, ele vai implementar, ele vai conceber políticas públicas, de educação, que vão garantir, a manutenção e a reprodução de um determinado projeto de sociedade. Nos marcos do capitalismo liberal, observem, não é finalidade da educação, da prática escolar, fazer o quê? Conscientizar os indivíduos, e que eles tenham como horizonte a formação de sujeitos críticos, autônomos, emancipados. Quando a professora chega e fala para vocês na sala de aula que vocês têm que ser cidadãos críticos, pensantes, isso aí não diz, o capitalismo liberal não diz, que a prática escolar tem que ter essa finalidade. Então, o que acontece? Quando você tem uma escola que vai produzir, um cidadão crítico, pensante, que tem a sua consciência, você vai estar formando sujeitos que vão contra a lógica do capital. Por quê? Porque a lógica do capitalismo, ela vai buscar uma mão de obra, uma força de trabalho barata. Ela vai buscar uma força de trabalho, especializada apenas no conhecimento técnico. Ou seja, você vai aprender, vamos supor que você trabalha numa fábrica de canetas e lá o seu processo de produção é tampar a caneta. Tampar a caneta, tampar a caneta. Então você vai ficar expert em tampar a caneta. Por quê? Você não vai conhecer o restante do processo, Você não vai fazer parte do restante do processo, desde a elaboração da tinta até aqui, o tubo em que é armazenado esse pincel de tinta, a tampinha, o bico, a esfera, giratória que tem aqui que manuseia a tinta. Você não vai conhecer todo esse processo. Você vai ficar expert apenas em tampar a caneta. Por isso que é uma mão de obra mais barata e altamente especializada, em conhecimento técnico. Por quê? Porque você vai conhecer apenas uma parte do processo, Então, a formação do sujeito como um cidadão pleno vai colocar, sim, em xeque, vai colocar em risco a lógica, dessa exploração do capital. E isso, vai capacitar, se eu, me torno um cidadão pensante, crítico, etc e tal, isso vai me capacitar a contestar essas desigualdades que a gente vê, por aí, essas desigualdades tão inerentes. O que é inerente, professora? Peculiar, particular, específica, do sistema capitalista. Esse sistema que rege a nossa vida. Já parou para pensar que você adquire coisas que você não precisa apenas porque você tem aquela mania do consumismo? Você é inserido dentro de você que você tem que consumir. Então, a prática desse consumismo é fundamental para, o alavancamento e o desenvolvimento do capitalismo. Sem falar que,
Mão de obra barata influencia muito, bebê. O meu preço final vai ficar baratinho. Por quê? Porque a mão de obra é baratinha, ok? E a gente possui, né, no meio desse processo nosso, né, de desenvolvimento, de capitalismo e etc., a gente possui alguns, né, sociólogos, alguns caras, os caras, né? Tem aí, ó, um artigo definido antes, né, da palavra caras. Os caras que vão nos abrir as pelotas do zóio para compreender algumas coisicas, né? Um deles é o Max Weber, né? Ele vai falar sobre ação social na nossa vida, né? Na visão do Weber, né? A função de um sociólogo é compreender o sentido dessas ações sociais, né? Que ações? Essas ações vai fazer você a encontrar, né, nexo, algo que interligue, né, as causas, né, as determinantes. Então, essas ações, quando elas são imitativas, né, quando essas ações elas não possuem uma autenticidade, quando elas apenas são imitativas, elas não têm um sentido para o agir, né? Então elas não são ações sociais, tá? Mas o objeto, né, da sociologia é uma realidade infinita. Por quê? Porque se você for analisar, né, a sociologia, você vai encontrar ali, ó, e ver que ela é constituída de vários tipos ideais e que vai existir fatos, né, e acontecimentos que vão nortear, né, essa análise feita pela sociologia. Então, para a gente compreender melhor isso aí, Max Weber tem 4 tipos de ações sociais que a gente precisa saber. É fundamental que a gente entenda. Então, eu tenho aqui de uma forma bem resumida para a gente compreender bem direitinho essas ações. Vamos explicar. Vamos à primeira. A primeira ação social é uma ação social racional com relação a fins. Como assim, professora? Explica porque eu não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Nessa ação social, né, que ela vai ter uma relação afins, ou seja, ela é extremamente racional. Por exemplo, eu quero alguma coisa, né, e eu vou ver meios, métodos para chegar naquele fim, ok? Eu posso citar inúmeras coisas, mas, por exemplo, eu tenho aqui um livro, vou pegar aqui, eu tenho aqui um livro. E o fim que eu quero é ler todo o meu livro, tá? Eu quero chegar... Opa, peguei, foi uma fotinha aqui do Lucas, meu filho, quando eu tinha 18 anos no meu colo. Eu quero ler até a última página deste livro, certo? Quais são os meios que eu vou adotar para chegar nesse fim? O fim é ler completo, por todo e completo o livro. Então, assim, esse fim, né, vai ser buscado de uma maneira com que eu vou escolher os melhores meios e métodos para chegar e realizar a leitura desse livro completo, beleza? Todo mundo sabe que é uma Holy Bible, é uma Bíblia. Então, eu quero ler toda a Bíblia. Então, os meios, os fins que eu vou obter para poder chegar no final, na última página da leitura desse livro, é uma ação social racional com relação a fins, tá? Tem uma finalidade e é racional. Eu vou usar meios, métodos, mecanismos que vão me levar a fazer essa leitura, beleza? Nem que eu estabeleça o quê? Um cronograma de leitura. Por exemplo, suponha que eu vou ler 30 minutos todos os dias, ou que eu vou ler um capítulo todos os dias. Esses são os meios, são os métodos que eu vou utilizar para chegar a um fim. É racional? Sim, demais da conta. Número 2, né? Ação social racional com relação a valores, tá? Opa! Como assim, professora? Quando eu possuo, né, um valor ético, um valor religioso, um valor político, um valor estético, certo? E eu
preciso, né, chegar a um fim, né? Então, por isso que é chamado de ação social, né, racional com relação a valores, tá? Porque não é o fim que vai me orientar aqui. Aqui o que vai me orientar vai ser a minha ética, a minha religiosidade, a política que há em mim, vai ser a estética, certo? Vai ser isso que vai me orientar, beleza? E número 3, quando eu tenho uma ação social afetiva, o nome já diz, afeição, tá? Quando fala de sentimento, toda vez que fala que é de afetiva, afetividade, afeto, é sentimento, né? Então, assim, é uma ação que vai ser movida por sentimentos, né? O cidadão, o ser humano, né? O ser, ele também é movido por sentimentos, né? E essa ação social afetiva, né? Ela vai te levar a ter esses sentimentos, orgulho, alegria, vingança, paixão, loucura, inveja, medo, certo? E a última é a ação social tradicional. Gente, a palavra já diz, a ação social tradicional, ela vem dos nossos costumes, né? Dos hábitos que a gente traz, né? Arraigados dentro de nós. Posso citar para vocês aqui, né? Um costume, um hábito meu de família que veio dos meus antepassados. Por exemplo, do meu tataravô, avô, bisavô, pai, chegou a mim e eu ensino para os meus filhos. É algo que vem da tradição, vem do costume, né? Isso é uma fonte motivadora, né? Quando essa fonte motivadora é uma tradição, é um costume, é chamado de ação social tradicional. A gente tem o costume de pedir bênção aos mais velhos, tá? Então, eu quero que vocês observem que essas duas últimas que eu falei, né? A número 3 e a número 4, elas não são racionais. Não são. Elas são irracionais. Por quê? Porque trata de sentimentos, afetividade e trata de tradição. Beleza? Já as outras duas, não. As outras duas, né, é ação social racional com relação a fins, que é a número 1 que eu falei. Eu vou usar meios para chegar até um fim. E a outra, que é a ação social racional com relação a valores. Eu vou utilizar os valores que eu possuo para chegar a um fim. Beleza? Esses valores vão me orientar a chegar a este fim. Compreendes? Então, Max Weber vai falar que existe essas 4 ações sociais no homem. Beleza? Vamos prosseguir, bebê? Vamos? Então, continuando aí, pá. Quando eu digo estratificação e desigualdade social, gente, o que é, professora, estratificação? Você está falando do extratomate? Ué, pode ser, bem, pode ser. Porque ele vira massa. E se é da massa que a gente está falando, é estratificação, né? Licencinha, desculpinha. Então, a estratificação social é um conjunto de desigualdades, sabe? É um conjunto de desigualdades que vão atingir diferentes pessoas, né, de uma única sociedade. E vai separar essas pessoas de alguma forma, né, das outras. Ela vai ser separada, né? Tipo o joio e o trigo, ela vai ser separada das outras, mesmo elas convivendo dentro de uma mesma sociedade. Elas serão um grupo de pessoas que vão pertencer a uma camada mais pobre. A camada de estratificação é a mais pobre, sabe? Porque a estratificação, ela possui níveis. Tipo a pirâmide, sabe? Saca? A pirâmide. Aqui no topo, ó, ficam os ricos. Mais embaixo, classe média. Mais embaixo aqui, ó, os pobres. A estratificação. Isso, né, vai gerar o quê? Pessoas dentro de uma mesma sociedade que não possuem as mesmas condições de vida, né? Não possuem os mesmos serviços disponibilizados, né? Do que uma pessoa que possui uma vida financeira, uma condição econômica melhor, certo? Quer uma prova viva disso? Ó, Rita, bora!
Alguém aqui já passou na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, e passou dentro de um buraco desses que a gente tem aqui nos nossos bairros, que estoura o pneu do carro? Sim ou não? Responde aí pra você. Eu nunca vi. Eu sempre vejo aquela avenida sendo sempre arrumada. A avenida já é um tapete, porém ela é arrumada com frequência, né? Enquanto aqui nos bairros os ônibus fazem uns malabarismos para desviar dos buracos, né? Ou dos piscinões de ramos, porque tem gente que faz as chacotas, né? Deita dentro dos buracão e tal, tira foto, vira até ponto turístico, não é verdade? Pesca, joga linha de anzol lá dentro, né? Isso é para demonstrar desigualdade, né? Então, o que acontece? As pessoas que moram nessa parte das periferias, né? Ou seja, nessa parte periférica da cidade, ela não possui o mesmo tratamento que as pessoas que moram nos centros da cidade ou nos bairros mais abastados, né? Então, e geralmente as pessoas assim como eu, né, que fazemos parte dessa massa, dessa estratificação, a gente mora nas beiradas mesmo, aqui ó. A gente é localizado nas periferias, na parte em que a cidade vai crescendo, porque ela custa menos, o custo de vida é menor pra gente, né? Então, isso gera uma separação, uma divisão, certo? E as sociedades, elas podem, né, ser vistas como uma pirâmide, igual eu expliquei para vocês, onde o rico tá no topo e são menos. Você pode ver que a pirâmide, ela vai afunilando, né? Aqui em cima são poucos, aqui embaixo, ó o tanto que é largo para caber a quantidade de gente, sabe? Então, assim, aqui tem uma minoria mais favorecida e aqui tem uma minoria menos favorecida. Vendo o contraste? Então, essa característica, né, que vai marcar essa nossa era contemporânea, né? Mas essa desigualdade, ela não é de agora. Ela já vem, ó, de diferentes épocas da história e da vida humana, né? Sempre teve sistemas de estratificação, né? Eles possuem divisões, né? É a escravidão, a casta, o estamento e a classe. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas definições, né? A escravidão é a forma mais extrema de desigualdade, né? O sistema de castas é aquele indiano, né? Principalmente dos indianos, que tem uma cultura que vai partilhando uma crença, né, de reencarnação, que vai passando uma casta de pai para filha, etc, etc. Quem nasceu deixa eu ver se eu lembro. Dalit vai ser Dalit para sempre. Lembra da novela? É exatamente daquele jeito, entendeu? Tem os estamentos, né? Que é uma outra forma de organização social que aconteceu muito ali, mais no mundo antigo, né? E tem o sistema de classes, que é que possui a maior complexidade, mas que vai influenciar imensamente nas nossas vidas. Por quê? Porque vai ter um agrupamento de pessoas com muitas condições e um agrupamento de pessoas com condições nenhuma, né? E os que estão ali lutando para se manter no meio disso tudo, certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês, meus bebês. Qualquer dúvida, fala com a Xertinha, que ela tá por aí para te atender, tá bom? Muito obrigada, Jesus abençoe, um grande beijo. Tchau!